Olá, pessoal. Meu nome é Marco Eu sou a Mariane. e hoje a gente está trazendo mais um episódio do nosso Lavandas na Janela, entrevistar um trabalhador da casa, assim como nós dois, também trabalhador da casa, o Rodrigo. E é uma palestra que está inserida aí no nosso contexto do Jornada pela Vida, do Setembro Amarelo, desse mês tão especial para o GRESG, onde a gente tem tanta coisa boa acontecendo, tanta informação, e a gente precisa falar muito, a gente precisa escutar, falar, abrir nossos olhos, ouvidos e principalmente nosso coração. E o Rodrigo hoje vai trazer um tema para a gente, assim, eu estou muito curioso, acho que é um tema que a gente tem muito para aprender. Eu vim aqui não só para entrevistar, eu vim para aprender muita coisa, que é o tema autossabotagem. E eu tenho até medo do que eu vou descobrir sobre mim hoje, falando de autossabotagem. Mas, para a gente começar, Rodrigo, seja muito bem-vindo. E eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para te ouvir, estou muito curioso. De maneira simplificada, o que é essa tal de autossabotagem? Valeu, amigo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite aí. Marco e Mari, aí, meus companheiros de longa jornada, agora eu estou me sentindo o quê? Estou me sentindo um Jô nessa entrevista, assim, super importante. Conversa com Bial. Eu estou aqui sentado numa cadeira sendo entrevistado por vocês, gente. Mas é uma alegria muito gostosa aqui poder fazer parte do Lavandas na Janela. Vamos que vamos. Sobre esse papo, né? O que é essa autossabotagem? Né? Eu trabalho com desenvolvimento humano há bastante tempo, sou curioso. Então, a primeira coisa que a gente precisa alinhar aqui, não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou médico, eu estou aqui como um publicitário e como um estudante do comportamento humano, e claro, como um trabalhador da casa. Então, o que a gente vai conversar aqui são as nossas percepções. A gente não tem a base médico-científica para poder falar nada sobre o que a gente vai falar hoje, mas como parceiros em jornada. Estamos todos aqui em evolução. Então, vamos lá. Um processo de autossabotagem, na minha visão, trabalhando como coach, como treinador, é um processo de luta interna entre o que a gente quer e as forças contrárias ao objetivo que a gente escolheu. Então, qualquer escolha que a gente vai fazer na vida, ela pressupõe uma perda. Então, toda vez que eu escolho entre chocolate preto e chocolate branco, e eu escolho chocolate preto, eu estou perdendo uma oportunidade de comer chocolate branco. Quando eu escolho se eu vou naquela hora lá da palestra espírita, se eu vou à palestra ou se eu vou ficar vendo Netflix, se eu estou naquela palestra, mas pensando, poxa, mas podia estar lá assistindo aquele episódio daquela série que eu gosto, eu estou ali de corpo, mas não estou de alma, que a gente chama, né? Então, eu estou ainda sacrificando alguma outra coisa que eu gostaria de fazer. Então, toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente está, por definição, abrindo mão de uma outra coisa. Então, quando a gente vê que a gente tem ganhos e perdas em cada escolha, é natural que sempre vai ter uma partezinha de autossabotagem na hora da gente escolher se comportar de um jeito diferente. Então, às vezes, de uma forma bastante consciente, a gente se sabota por ganhar mais, por estar numa situação aparentemente ruim, do que fazer uma mudança. E a gente tem medo de mudar. A gente tem medo de trocar o certo pelo duvidoso. A gente tem medo do desconhecido, né? Então, quando a gente fala, não, vou mudar, agora vou, por exemplo, adquirir o hábito da prece. Né? Vou trabalhar a minha disciplina para poder fazer prece com regularidade. E aí já fica, mas e se eu não conseguir? E se na hora da corrente de preces eu ainda estiver dirigindo do trabalho para casa? E se eu não tiver lavanda na hora para poder preparar a ambiência? E a gente fica com um monte de si, que a gente pensa, mas quando eu não me comprometo, eu tenho a liberdade. Eu tenho o falso conforto. Então a gente tem ganhos, até no momento das perdas. E, por exemplo, Rô, pegando aqui o gancho, assim, vai ser como o Marco disse no início, tá? Tô aqui entrevistando, mas tô aqui principalmente aprendendo, tá? Que é um tema, de fato, muito interessante. Também, aqui é troca. E você falou agora, né, nessa primeira resposta, né, sobre o que seria autossabotagem, você falou de escolhas. Que cada escolha, naturalmente, envolve você renunciar a alguma coisa. Você escolhe uma coisa em detrimento de todas as outras.
E você falou um ponto nesse finalzinho que me chamou bastante atenção, da questão do medo do desconhecido. Como é que você explica esse processo de autossabotagem como medo do desconhecido? Qual é a conexão? Porque quando você escolhe alguma coisa, naturalmente você está envolvendo um risco. Seria isso? Bem por aí, o Mari. Quando a gente opta por criar uma disciplina para poder adquirir um novo hábito, a gente está naquele momento ali pensando nas coisas legais que aquilo vai trazer para a nossa vida. Só que, como qualquer coisa diferente do que a gente está trazendo, também traz os riscos. E aí, tudo que é desconhecido, a gente tende a repelir. E tudo que é familiar, tudo que é mais confortável, a gente tende a atrair. Por que às vezes a gente fala, eu quero fazer atividade física? E aí, mas o sofá está tão gostoso, eu gosto tanto de comer besteira, a gente vai ficando. É muito mais fácil a gente engordar do que emagrecer. É aquela zona de desconforto conhecida, né? A zona de desconforto, justamente, porque aquilo ali fica incomodando a gente o tempo todo, mas a gente não levanta a nossa bunda para poder mudar alguma coisa. Eu acho que o pior é essa parte. Às vezes você sabe que está fazendo a escolha que não é a melhor escolha, mas fica sempre naquela... Então, amanhã eu mudo, amanhã eu vejo de novo. Hoje eu vou ficar nessa. Sei que está errado, mas vou ficar nessa, né? E até entra num ponto que eu ia te perguntar um pouquinho também, dentro desse papo. Como é que a gente percebe isso? Assim? Como que a gente consegue perceber em nós mesmos que a gente está se auto-sabotando? Que tipo de comportamento? Você falou aí o exemplo do voo, sei, mas não estou muito afim, tem outros atrativos. Mas como a gente consegue perceber isso? Se conhecer, né? Já matou, já é essa a resposta. É bem por aí. Né? A gente pode ir em várias linhas de pensamento. A gente pode ir no Conhece a Ti Mesmo, lá do Sócrates. A gente pode ir no Amai-vos e Instruí-vos. A gente pode simplesmente lembrar que o objetivo principal é a reforma íntima. Então, a gente evita olhar para dentro com medo do que a gente vai encontrar, né? Com um raio do desconhecido. Ou até alguma coisa conhecida, mas a gente tem vergonha de expor. Então, a nossa proposta aqui na Terra é sempre o autoburilamento, né? A melhoria. A gente não vem para cá a passeio, a gente está aqui para a prova e expiação. Né? O planetinha está regenerando, a gente já não sei nada assim, mas o planetinha está indo. Se Deus quiser também, Rodrigo. Essa é a gente tem que comprar esse passe aí, tem que trabalhar muito para a gente conseguir acompanhar. Prefiro acreditar que estamos, mas ainda num processo muito de altos e baixos, né? Pois é, cara, pois é. Então, a maneira que eu enxergo aqui sobre como que a gente percebe a autossabotagem está diretamente relacionado a como que a gente se enxerga, a como que a gente se vê. O quanto a gente está comprometido com o autoburilamento. E, às vezes, a gente vai lidar com algumas questões que a gente não gosta, a gente quer deixar ali, a gente vai para debaixo do tapete, e a gente lembra daquele processo da culpa. Que eu lembro que Buda falava muito sobre isso, sobre a questão da gente lidar com o sofrimento ao longo da vida, e aí ele falava sobre a questão da consciência da culpa e o complexo da culpa. A culpa é importante dentro desse processo de autoconhecimento? Claro que é importante. O problema é quando a gente, ao invés de apenas ter consciência da culpa, para que a gente possa se redimir, se arrepender e evoluir, a gente apenas entra no complexo da culpa. E aí, olha só como é que vão para dois lugares completamente diferentes. A consciência da culpa é: eu entendo o meu papel no que aconteceu. Por exemplo, eu abri mão de uma atividade que era muito importante para mim por preguiça, digamos assim. Autossabotagem aqui é preguiça, aí eu fui lá e desisti daquela coisa. Quando eu tenho consciência da minha parte, da minha responsabilidade, da minha culpa naquela decisão, eu estou consciente e isso me liberta para eu escolher um novo caminho. Mas quando eu me prendo nesse complexo, eu não consigo evoluir, eu estou paralisado. Eu entro numa armadilha. Então eu entro naquela retroalimentação da mágoa, do ressentimento, de que eu não sou capaz, que eu não sou merecedor de ter uma vida um pouco melhor, eu não tenho a chance de tentar de novo, e a gente pode tentar de novo todos os dias, mas acha o que as pessoas vão dizer, entra o medo do julgamento, a gente fica vivendo aquele complexo.
a gente não consegue evoluir. Então, a gente precisa sair do complexo da culpa e entrar na consciência da culpa. E aí a autossabotagem não vai atacar a gente. Vou querer fazer uma pergunta 2 em 1, posso? Posso fazer uma pergunta? Pegando esse teu gancho da culpa, assim, você consegue, não sei se eu estou indo muito longe, tá? Mas estou aqui pensando junto. De certa forma, esse processo de como lidar com a culpa pode ser uma autossabotagem no sentido de você se defender de um julgamento externo? Não, para que eu não seja julgada, eu já me culpo, falo, tá comigo, e aí você, para tentar ali não ferir o seu próprio orgulho, não se sentir rejeitado ou culpado, você pode utilizar, mesmo que talvez no nível inconsciente, esse complexo da culpa como uma autossabotagem supostamente para te defender do julgamento, ou eu fui muito longe? Acho que você não foi muito longe, não. Quando a gente estava falando ali antes sobre se a autossabotagem ela tem a ver com o medo do desconhecido ou não, na verdade, boa parte da autossabotagem não necessariamente vem do desconhecido. Às vezes a gente até tem consciência que a gente está escolhendo um comportamento de autossabotagem justamente para a gente tentar se proteger através da nossa vaidade, através da nossa timidez, através do nosso orgulho. Eu trabalho com tímidos, né? Então, o que eu vou entendendo ao longo da jornada, eu sou um ex-tímido, é que a timidez, na verdade, é uma proteção. Durante muito tempo, eu fui aprendendo ao longo da minha vida que quando eu falo sou tímido, é como se eu tivesse de alto, né? Estou de licença. Eu sou tímido, então eu não preciso me expor. Só que a gente não tem medo de falar em público. A gente tem medo de falhar em público. E aí, quando isso é mais consciente, já não é mais o medo do desconhecido. É o medo do conhecido. É uma defesa. É uma defesa. Exatamente. Aí entra essa defesa. Entra nesse sistema de, eu vou me proteger porque eu escolhi esse comportamento, mas já é um comportamento que a gente já faz há bastante tempo. Então, a gente até tem consciência disso. Mas a gente escolhe se proteger com aquela máscara ou da timidez, ou da vaidade, ou do orgulho, para não encarar uma realidade. Entendi. E às vezes a gente precisa, para curar, né, uma ferida, a gente precisa abrir lá a ferida, lavar, vai até. Mas a gente não... eu acho que é bem isso mesmo que você falou. Às vezes, não com uma intenção consciente, mas é como se você tivesse, olha, já estou avisando que eu sou assim, então já cria. E aí, até desculpa, tá, Marco, rapidinho, vou fazer só mais uma perguntinha aqui, Fica à porque vontade, o tema tá bom. Enfim, a gente tá. O Marco, na introdução, falou desse mês que é tão especial para o GRESG, e nós todos aqui, como trabalhadores da casa, vivenciamos esse mês, essa troca, esse carinho, que é o Setembro Amarelo, é a Jornada pela Vida. E quando a gente fala de um tema como a importância da valorização da vida, é inevitável vir à mente, assim, o quanto essa valorização da vida, o quanto, de repente, um lado oposto, quando eu não estou valorizando a minha vida, quando eu estou pensando num ato extremo, até mesmo uma ideação suicida, uma ideia suicida está frequente no meu dia a dia, como é que essa ideação pode estar conectada com o processo de autossabotagem no nosso cotidiano, na nossa cabeça? Mari, assim, eu vejo o suicídio não só como uma medida extrema de autossabotagem, como você falou, mas de um desespero, a ponto de a gente perder completamente a razão e a autopreservação. A gente tem uma lei natural, né, da autopreservação, mas quando a gente acredita que o suicídio é uma fuga, consciente ou inconscientemente, a gente está tomando uma medida desesperada ali. Então, é um ato muito triste e, às vezes, foge até a própria compreensão, tanto da família, das pessoas que estão ao redor, que não entenderam o nível de profundidade emocional que aquela pessoa estava passando, aquele buraco, aquele vazio existencial, quanto nós mesmos. Quando a gente está passando por uma depressão, quando a gente está nesse vazio, a gente acha que a gente não vai conseguir ajuda, que não tem solução, e aí surge a ideia, né, essa ideação do suicídio. E como conhecimento da responsabilidade, principalmente para as pessoas
nós aqui da doutrina espírita, quando a gente tem consciência que o suicídio não só não interrompe a nossa dor física, mas aumenta muito mais a dor no plano espiritual, é uma responsabilidade muito maior a gente saber do que acontece e ainda assim a gente, né, pecar. Eu não vou dizer que a gente... É brabo a gente assumir isso, né? A gente escolhe tomar essa atitude, porque é tão desesperador que dificilmente a gente, né, pode falar com a consciência limpa, eu escolhi isso. Mas quando a gente está estudando ali o Memórias do Suicida, tem alguns que a gente vê ali alguns personagens entrando no complexo da culpa e outros na consciência da culpa. Então, em algum momento, eles falam, é verdade, eu escolhi isso. Eu escolhi cometer um suicídio. E é muito triste, é muito doloroso, porque vai contra todas as leis naturais, contra todo o aprendizado que a gente tem com Jesus, o aprendizado que Kardec trouxe da espiritualidade. E é importante a gente reforçar esse ponto, já que a gente está aí no mês de valorização da vida. Quanto mais a gente conversar sobre isso, melhor. Quanto mais a gente trouxer esse assunto à pauta, não que o suicídio seja um tabu, mas seja um problema de saúde, um problema importante que a gente precisa trazer para conversar mais sobre isso, eu acho que mais consciência a gente vai trazer para uma pessoa que está com ideação suicida que tem solução, tem caminho. Se você enxergar as pessoas ao seu redor de uma forma diferente, você vai entender que nem todas elas são indiferentes à sua dor. Existem pessoas ao seu lado que querem te apoiar, que querem te ajudar. Mas às vezes a gente, naquela nuvem densa, só pensando em dar cabo e tentar encerrar aquela dor através de uma dor ainda maior, às vezes a gente não enxerga a ajuda que está ao nosso redor. Amigo, até dentro disso, né, eu ouvindo você falar, assim, eu fico muito pensando, né, como às vezes essa medida é uma medida de desespero, né, o ato do suicídio e tudo mais, e acaba sendo uma medida que realmente a pessoa está fugindo do sofrimento, né, ela acha que está fugindo do sofrimento. E acho que trazendo essa lógica do espiritismo, talvez as pessoas escutando, pensando, né, estudando um pouquinho mais, elas percebam isso, que na verdade a dor, no momento que o ato é cometido, a dor não vai deixar de existir. Pelo contrário, ainda vai ter a dor, ainda vai ter a percepção de que aquilo ali não resolveu, entre aspas, o problema. E o quanto importante é, nesse momento, ter realmente gente em volta, ter realmente gente por perto, para que esses atos mais extremos não aconteçam, né? E um outro comentário também, até antes da próxima pergunta, que eu acho que essas respostas agora são muito ricas, né? Tem muita coisa para a gente conversar. Você falou muito da culpa, né? Do complexo de culpa, da consciência de culpa, da diferença, e acho que tem uma reflexão importante aí que a gente precisa ter sempre. Todas as emoções, né? Todos os sentimentos constituídos dessas emoções têm um papel fundamental na nossa jornada, tem um papel fundamental na nossa evolução. Então, a culpa, ela é realmente importante. A gente não pode enxergar ela só como algo negativo, né? Não, a gente às vezes tem essa mania no popular, né? Ah, a culpa é ruim. Não, nenhuma emoção é ruim. A forma com que aquela emoção faz que a gente se comporte ou que provoca as reflexões, que é o ponto central. Se a culpa não existisse, nós não iríamos evoluir, simples assim. Porque a gente nunca ia perceber nosso erro. É verdade. Não ia se sentir mal pelo erro, porque a gente precisa muitas vezes desse combustível. Eu me senti mal, eu não quero me sentir mal de novo. Então eu preciso não me cometer mais esse ato, ou tentar evitar, ou lutar contra uma má tendência, enfim. E acho que a gente tem que ter sempre isso. A gente não pode nunca tratar nenhum sentimento e emoção, ou emoção / sentimento, cada um no seu conceito ali, como positivo ou negativo. Não. Todas, até aquelas que a gente fala que são muito positivas, em desequilíbrio podem ser negativas, né? É tudo uma proporção. Não sei o que vocês pensam disso. Eu ia até falar rapidinho, desculpa, Rô, mas só fazendo um comentário, tem um filme muito legal que fala sobre o papel das emoções. Não sei se vocês já viram, mas eu acho que até é uma sugestão aí para quem está assistindo esse vídeo, que é o Divertidamente. Divertidamente é um filme que ele é muito interessante, que ele fala exatamente
da importância do papel de cada emoção. Eu acho que vai muito de acordo aí com o que você trouxe, enfim, que o Rô também estava comentando, que, na verdade, toda emoção ela exerce um papel. E em desequilíbrio, nenhuma delas é ruim. A gente, às vezes, cresce acreditando que sentir A ou sentir B é ruim, sentir outra coisa é boa. A gente classifica, a gente categoriza tudo. Agora, tudo que é em excesso é ruim, independente da emoção. E toda emoção, o medo é positivo. Claro que não o medo que te paralisa, mas o medo que te faz ser prudente, a culpa que te faz entender o erro cometido e querer mudar, não a culpa que te paralisa. Então, acho que esse filme, se vocês não assistiram, e quem está assistindo aí também, se puder seguir a sugestão, eu acho que vale muito a pena, porque tem muita relação aí com o que foi trazido. É super ilustrativo, né? É gostoso demais assistir esse filme. E a gente vê que, por exemplo, a menina ali que representa a alegria, se a gente falar, não, eu só quero alegria, ela comete erros. E aí também a menina que representa a tristeza, ela não só vai te arrastar para o buraco, a tristeza faz parte da maturidade do espírito, também é importante dentro daquele equilíbrio. Né? A parte da raiva, a mesma coisa. Às vezes a gente precisa entender que o sentimento da raiva pode te levar à frente. Agora, você não pode deixar que isso se descontrole. E aí vire, de repente, uma ira, vire uma fúria. Então, tudo precisa de equilíbrio. E a gente está falando aqui sobre a questão da dor, né? Como é que a gente lida com a dor, né? E a gente acaba, às vezes, tendo a sensação que a dor é sempre ruim. No mundo de prova e expiação, e aí a coisa legal que a visão espírita trouxe para a gente. O mundo de prova e expiação, que está planejado que a gente vai passar por determinada dor, e a gente está aqui vivenciando essa dor, qual o aprendizado que essa dor traz? Quando a gente entra nesse momento do desespero, ao invés de buscar uma lição a partir do momento de sofrimento que a gente está ali, mas apenas falar eu não quero isso, a gente também está negando a nossa própria natureza. E às vezes foi uma coisa que a gente conscientemente percebeu que era importante para o nosso aprendizado, mas com uma visão limitada de só essa vida, dentro da matemática, se eu cometer o suicídio ou se eu morrer daqui a 30 anos, eu vou tudo para o mesmo lugar mesmo. Mas quando a gente entende que a vida não acaba aqui, faz todo sentido a gente compreender melhor o que é uma dor terrena e o que é uma dor que a gente vai causar por interromper esse momento importante de aprendizado que a gente tem nessa vida. Então, quanto mais a gente conseguir elevar a nossa visão para entender que dentro de uma linha do tempo tem várias existências, vários perrengues que a gente passa nas inúmeras vidas, né, que a gente vem aqui, a gente começa a entender que aquela dor que a gente está vivenciando aqui, olhando de cima, ela parece um pouquinho menor. E aí, quando a gente vai, por exemplo, fazer um trabalho de caridade, que a gente vai ver outras dores, que a gente tem conexão com outras pessoas que estão no sofrimento muito maior do que o nosso, opa, peraí. Então, essa não é uma dor desesperadora, é uma dor que dói em mim. Mas não é uma dor suficiente para me fazer arrancar a minha vida, que é a maior bênção que Deus me deu. Então, eu preciso encontrar forças para continuar vivendo, apesar de um sofrimento, apesar de uma prova dolorosa que a gente está passando. Então, esse é um conceito muito importante que eu fui aprender com a doutrina, eu acho que é importante a gente reforçar aqui também. Com certeza, amigo. Perfeita a tua colocação. Deixa eu te fazer uma pergunta de um, talvez, não sei, mas talvez um dos mais populares hábitos autossabotadores. Vamos lá. Que é um pouco falar da inconstância, né? Da inconsistência. Acho que muitas vezes a gente começa alguma coisa, quando começa, se anima, cria um monte de planejamentos, projetos, e aí, conforme a coisa vai acontecendo, muitas vezes a gente passa a deixar aquilo de lado e não fazer o que a gente mesmo planejou, né? Imagino eu que seja uma autossabotagem que está aí no meio desse processo. Minha pergunta é a seguinte, essa autossabotagem, claro, tem muito a ver com o medo que a gente tem de fracassar, você estava até falando do falar em público e outras coisas, do medo que a gente tem de fracassar, e eu acho que também tem a ver um pouco com o medo do sucesso que a gente tem. Às vezes a gente tem medo, que é o medo da mudança. O fracasso é uma mudança, entre aspas,
o sucesso também, né? É verdade. Então, tem os dois lados ali. Que dicas você daria, assim, que conselhos você daria para a gente poder ser menos inconsistente, ou ser mais consistente e ter mais obstinação em relação aos planos, objetivos que a gente constrói? Cara, assim como a gente, por exemplo, não é porque a gente é espírita que a gente é santo, não é porque a gente estuda isso que a gente consegue implementar tudo isso. Teoria e prática são um pouco diferentes, né? Então, o importante é se manter tentando. O importante é se manter tentando. Então, vamos lá, continue a nadar, como diria a Dória, né? Vamos tentar fazer a nossa parte aqui. Claro que eu também tenho 1000 problemas com inconsistência, todos nós estamos aqui em evolução, mas conhecimento é responsabilidade. Se a gente sabe o que quer fazer, então a gente tem que se cobrar mais ainda. Vamos lá, a primeira coisa que eu estaria aqui. Quando a gente trabalha com assim, eu quero fazer uma coisa muito legal que vai mudar a minha vida e é uma coisa enorme, uma mudança gigantesca. Como a gente já tem medo do desconhecido, como a gente tem esse ganhos e perdas aí, sempre que a gente vai fazer uma escolha que tem uma mudança. Cara, e se a gente dividisse isso em coisas menores? Às vezes fala, fazer uma grande mudança. Ok, eu terei como resultado uma grande mudança positiva. Mas e se eu fizer só essa mudançazinha aqui? E aí daqui a uma semana faço mais uma outra pequena mudança. Uma outra pequena mudança. Não tem como a gente querer pagar todos os nossos débitos, nossos pecados numa encarnação só. Seria a mesma coisa. Por isso que a gente volta aqui. Quando a gente voltar a pagar aqui nesse planeta, e a gente espera que seja nesse planeta, né? E a gente volta aqui para pagar um monte de coisa. Porque não dá para pagar à vista, a gente tem que pagar em suaves prestações. Então é a mesma coisa para a gente conseguir ter um pouco mais de constância, uma mudança de hábito. Ao invés de a gente pegar uma meta gigantesca, a gente pega isso, divide em micrometas e trabalha com foco em pequena atividade que a gente possa fazer. E cada vez que a gente cumpre uma pequena atividade, a gente precisa lembrar da gratidão. A gente precisa desenvolver o hábito de agradecer pelas pequenas vitórias que a gente pode ter no dia. Então, se hoje, por exemplo, eu encerro o dia de trabalho agradecendo por ter feito aqui esse nosso encontro, isso aqui, emocionalmente, já me traz alegria, porque eu vou dormir com a sensação de que o dia valeu a pena, porque a gente teve essa conversa gostosa, porque a gente está levando uma mensagem para quem está assistindo a gente. Mas isso também, biologicamente, também funciona bem. Porque cada vez que a gente trabalha a gratidão, a gente está disparando dopamina. Então, são neurotransmissores aqui na nossa cabeça que vão trazer a sensação de bem-estar. E aí, quando eu termino o dia com a sensação de bem-estar, de dever cumprido, eu fico mais animado para no dia seguinte fazer mais aquela pequena metinha que eu tinha proposto. É um virar de chave, né, Rô, de certa forma, porque a gente tende a, num processo grandão, uma grande mudança, a gente tende a olhar muito mais o que falta do que o que a gente já conquistou. Uhum. Então, assim, se a gente vira essa chave, né, a gente valoriza muito mais a caminhada do que só chegar lá na meta final. Seria um pouco disso. E aí, já emendando ali o outro pensamento que eu estava, quando o Marco estava falando de inconstância, a inconstância ela tem a ver com você começar algo, mas você não conseguir sustentar aquela ação que começou, enfim, com ânimo, com entusiasmo. Mas muitas vezes a gente tem um problema de autossabotagem até um pouco antes, né? Que é a procrastinação. Olha, eu não vou nem começar. Isso também pode ser visto como uma autossabotagem? Com certeza. Com certeza. E aí, para a gente, o que causa procrastinação é um pouco daquele ganho e perda que a gente falou, que é, eu sentado aqui no sofá, eu estou ganhando alguma coisa. Então, eu vou deixar para fazer essa parte chata que eu tenho o que fazer, eu deixo para fazer amanhã, eu deixo para fazer depois. Começar, nossa, não, peraí, começar a academia, não, peraí, eu vou ficar todo dolorido. Eu sei que no primeiro dia da academia eu vou ficar dolorido, então vou deixar para ficar dolorido amanhã.
dolorido depois de amanhã, e depois de amanhã. E aí é melhor que a gente ficar dolorido de uma vez e depois a dor passa. E ficar feliz de conseguir ter feito esse passo. E, de certa forma, esse desculpismo, né? Que a gente usa desse desculpismo. Não, vou ficar dolorido. Não. A gente usa. Infelizmente, ainda é uma coisa muito frequente. E, de certa forma, enfim, não sei se você tem essa visão, mas, de certa forma, a gente poderia dizer, por exemplo, que a procrastinação, às vezes, ela está associada ao medo que eu tenho de tentar e falhar. Porque é mais fácil dizer, não, vou ficar, do que eu tentar e ver que por alguma razão eu não consegui na velocidade que eu gostaria, ou da forma. Isso pode ter uma relação? É uma autossabotagem também, isso? Sem dúvida, Mari. Porque, como a gente viu aqui, né, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar na frente dos outros, a gente tem medo do julgamento. E qual é o mais crítico? Muitas vezes, não é o julgamento externo, é o que está aqui. É esse tribunal aqui. É o nosso céu e o nosso inferno. Está aqui dentro. Então, o que é o inferno? Na verdade, é um estado de consciência, de mágoa, de crítica, de ressentimento. Todo esse tribunal infernal aqui na nossa cabeça vai ficar falando, se você fizer isso aí, as pessoas vão ver, você vai errar. É melhor não sair do lugar onde você está, não. E, você não merece estar numa vida um pouco melhor, não. Não, você não deveria ter uma saúde melhor. Já fica com o que você tem. Então, tem tantos pensamentos críticos aqui dentro que justamente criam várias... os terapeutas vão me bater agora, mas eu não posso falar de personalidade. Mas é como se fossem vozes diferentes que vão o tempo todo criticar e detonar. Então, tem a voz da procrastinação, que fica o tempo todo falando, deixa para amanhã. Meio que a gente fica se esquivando, sabe? Não, depois eu faço, porque só se esquivando da responsabilidade. Tem a voz do vitimismo, tem a voz do crítico, tem a voz da gente, por exemplo, ficar viciado em trabalho, porque é importante a gente se sentir ocupado. E quantas vezes a gente se sente ocupado, mas não se sente produtivo? Então, às vezes, acaba procrastinando, ou a gente não consegue consistência, constância, como o Marco estava falando, na hora da gente desenvolver um comportamento que seja um hábito, que seja uma coisa positiva para a gente, porque a gente diz, não, eu estou ocupado, não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo? Porque o tempo, na verdade, é a coisa mais democrática que tem, 24 horas para todos nós. A questão é quanto de atenção a gente dedica ao uso daquele tempo. E aí o desafio... Amigo, deixa eu fazer umas colocações aí que eu estava pensando, ouvindo você falar, né? A cabeça vai acelerando um monte de coisa. Eu lembrei que você falou a questão de, ao invés de fazer uma mudança grande, né? Dividir essa mudança grande em várias mudanças pequenas que acabam se somando uma mudança grande. E eu lembrei muito na época de militarismo, não sei o quê, que a gente tinha que fazer umas corridas assim muito longas, né? E a tática minha, pelo menos, era sempre essa, assim, ao invés de eu pensar onde eu vou chegar lá na frente, eu vou ver um negócio que eu estou vendo mais perto e vou mirar nele, né? E aí, quando você chega, realmente você sente isso. Você fica feliz. Cheguei aqui. Agora eu vou no próximo. E aí você vai chegar no próximo. E aí aquilo, quando você percebe, você já está até perto do objetivo final. Mas você não ficou andando lá para o objetivo, tentando fazer um negócio muito grande, porque talvez se você fizesse isso, você perdesse energia no caminho, assim, você perdesse a constância, porque a gente, na verdade, né, como você falou, de dopamina, a gente precisa de recompensa, desse prazer ali, dessa sensação de eu conseguir. Então, quando a gente vai conseguindo, a chance daquilo ter consistência, eu acho que é maior. Se você demora, eu vou ter um plano para daqui a 2 anos, mas eu não boto metas particulares antes, aquilo começa a ficar muito distante, né? Não sei se é essa a sensação. E a gente não tem a sensação de evolução. A gente só tem a sensação de se a gente chegou lá ou não chegou. E aí, quando você, por exemplo, na corrida, eu vou correr só até aquele poste. Eu cheguei no poste, consegui, agora eu vou até aquela árvore. Olha quantas injeções, pequenas injeções de dopamina você está colocando no teu corpo. Aí você vai se sentindo feliz com cada 100 metros que você conquista. É a mesma coisa para o nosso comportamento. É perfeito, né? É muito assim, as coisas se encaixam muito bem. E uma outra colocação... Eu faço aqui em casa, eu geralmente passo para os alunos,
que é o nosso planejamento samurai, né? Então, eu geralmente passo para os alunos que tem muitas coisas que a gente tem que fazer, que ficam lá, toda hora aparecem na nossa cabeça. E tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Então, a gente criou a palavra e tem que. Uma palavra japonesa, claro, item que parece palavra japonesa, né? Item que é uma coisa que você tem que fazer, mas não necessariamente é a prioridade do dia. Então a gente faz uma listinha de coisas que são item keys, e a gente faz post-it e vai colando ali no quadro. A gente não precisa dar conta de fazer tudo isso no mesmo dia, mas pelo menos fazer um por dia. Sim. E qual é a prioridade do dia? É o foca aqui. Que é a outra palavra japonesa, claro, que tem a ver com o objetivo. Mentira, gente, é só o termo foca aqui. E o foca aqui é a prioridade. Então, eu sempre vou trabalhar com apenas 2 coisas no meu foco, ao invés de querer fazer a lista toda de uma vez. Ou foca aqui, a prioridade do dia, e se eu conseguir fazer mais alguma coisa, é o item que. Eu peguei aquilo ali e consegui fazer. Eu vou ficar feliz porque eu fiz a prioridade do dia, que eu foco aqui, e eu também fiquei ainda mais feliz porque ainda dei conta de mais um item que. Dá para fazer isso com post-it no quadro do trabalho. E aí você vai ver quantos checks você vai dando. Sim, é como se fosse cada recompensazinha, né? Isso. Uma outra coisa que eu também estava pensando, né? É como às vezes assim o comportamento humano tem muito a ver com a ciência. Vou tentar explicar o porquê. Vai. Vocês estavam falando aí da academia, né? Do primeiro dia, que eu já sei que vou sentir dor, então vou adiando para o dia seguinte, adiando para o dia seguinte. E a ciência tem uma lei que é exatamente essa, que é a nossa resistência a tirar alguma coisa que está parada, colocar alguma coisa em movimento, é muito maior do que a resistência de manter alguma coisa em movimento. É a primeira marcha do carro, né? A geladeira. Vamos pensar a geladeira. Eu vou arrastar a geladeira. O primeiro movimento para se arrastar a geladeira, cara, faz uma força danada. Depois que começou, é mais fácil. Você nem sente que está fazendo aquela mesma... E não está realmente. Não precisa, né? Porque a resistência diminui. O como é perfeito, né? Esse encaixe. Porque o comportamento humano também é assim. Exatamente. O comportamento humano também vem desse conceito de diminui, da inércia, a física, a ciência encaixa muito, né? É muito engraçado. O exemplo que eu vou falar do carro é perfeito, é exatamente isso. A primeira marcha é muito mais consumo para o carro do que manter ele andando. Se a gente for falar que a nossa energia seria o combustível ali, o movimento de começar demanda muito mais energia do que o de repente conseguir manter em movimento, né? Acho que é bem nesse sentido. Queria trazer mais um fator de autossabotagem aí que eu considero talvez também bem presente, né? Que é a vitimização, né? Que é aquela vitimização. Claro que não estou falando de uma situação particular, estou falando da vitimização constante, né? Aquela coisa que é o tempo todo a gente se vitimizando em determinado momento da nossa vida. Isso também é autossabotagem? Qual a tua visão sobre isso? Sem dúvida. E, na verdade, a vitimização é uma das mais difíceis da gente assumir. Porque quando a gente procrastina, às vezes é meio cara de pau, assim, a gente fala, procrastinei mesmo, tá gostoso ficar aqui no sofá, pra que eu vou levantar? Às vezes a gente faz até uma piadinha. Agora, vitimização dificilmente a gente vai assumir. Porque a gente vai envolver o nosso ego, a gente vai envolver a nossa vaidade. Então, tem vários outros fatores que a gente não vai querer dar a cara a tapa, né? Que a gente não vai querer se expor nesse momento. Então, quando a gente tem que fazer alguma coisa por nós, por exemplo, quando tem alguém fazendo uma coisa por nós, por exemplo, eu estou doente. Aí o que a gente fica moadinho, a gente quer caminha, a gente quer colinha, natural. Então, quando a gente está naquele processo de adoecimento, a gente vai lembrar momentos em que a gente tinha mamãe e papai para poder acolher, para poder fazer por nós, para poder ajudar a gente. Então, vem aquele sentimento, às vezes inconsciente, do colo materno, da proteção. E, assim, isso é tão bom que não dá vontade de ser discípulo. Então, dificilmente a gente vai assumir que a gente está se fazendo de vítima. Só que é um perigo enorme quando a gente não percebe a nossa autorresponsabilidade naquele caos. E aí, especialmente quando envolve uma pessoa que está num quadro de depressão, porque pode entrar nessa zona do perigo do suicídio.
Eu quero que a gente consiga entender, perdoe o termo, assim, as palavras que eu vou utilizar. Eu sou um coitado, né? Eu me sinto vítima das circunstâncias. Todo mundo consegue, menos eu. Quando a gente vai acumulando esse sentimento e a gente envolve num quadro de depressão, que a gente tem zero energia dentro do nosso peito, soma uma coisa com a outra, gente, é uma combinação terrível. Porque eu não tenho energia para me movimentar e eu ainda acho que todo mundo consegue menos eu. Então não posso nem contar com a pessoa ao lado. A gente tem aquela falta do ninho do seio materno, que é típico da vitimização, e por não ter como absorver nenhuma energia do nosso ambiente, a gente só vai olhar mais para dentro, não com autoconhecimento, mas por essa autovitimização. E aí, por não estar aberto a receber uma energia da Lua, receber uma energia da natureza, receber energia das pessoas que estão ao nosso redor, a gente só se afunda mais e mais. E a gente também está abrindo porta para o irmãozinho sofredor ficar ali pertinho da gente. Aí não pode dar certo. Eu ia até te perguntar dessa conexão com suicídio mesmo, né? E aí eu fiquei pensando aqui naquela figura da tartaruguinha, né? Que se esconde dentro daquela casca dura para se proteger. E eu acho que é bem isso que acontece, né? A gente acaba se fechando, mas, claro, a gente vai lidar com todo tipo de pessoas, comportamentos, mas se a gente se fechar, até o amor que poderia chegar, o amor que estaria ali direcionado, a gente acaba não conseguindo sentir. A gente repele. A gente repele, então a gente acaba deixando de lado também essa ajuda. Por isso que é tão importante falar, né? Sair da casca, sair daquela defesa, que também a gente está falando desde o início do papo aqui, daquela defesa que a gente cria para determinadas situações, e aí eu acho que fica bem dentro do que você falou. A necessidade de falar, de expor, de abrir, tanto para sair quanto para chegar a alguma coisa importante, né? É importante a gente lembrar que se a gente tiver um mínimozinho de refrigério, num momento que a gente tem consciência do que a gente está passando, e aí, estando a pessoa, né, com um processo depressivo ou não, mas ela pelo menos tem a sensação de, opa, eu estou consciente com o que está acontecendo aqui. Sinto falta do apoio das pessoas ao redor, ninguém me entende, ninguém me compreende. Se pelo menos durante algum minuto você conseguir ter essa percepção, vai ser muito difícil. Então, quando a gente fala, pratica o hábito da prece, parece que, essa hora? Não, justamente nessa hora que a gente mais precisa. É que a gente mais precisa. Essa é a hora que a gente mais precisa. Então, como é que a gente pode reduzir, por exemplo, a procrastinação de conseguir ajuda nessa hora? A gente sabota a autossabotagem. Como é que a gente sabota a autossabotagem? Digamos que a gente faz corrente de prece aqui no Gresg, né? Quase todo dia a gente tem uma atividade como essa. Então, por exemplo, no Facebook, quartas-feiras, às 10 horas da noite, a gente tem a corrente de prece. A gente vai fazer toda quarta-feira esse mês, agora de setembro, tem muita corrente de prece acontecendo. Então, digamos que seja quarta-feira, 9h40 da noite. Você sabe que vai ter corrente de prece às 10. Você sabe quando você faz prece, não ajuda só o amiguinho, você se harmoniza. Mas, não, eu estou aqui, vendo aqui o WhatsApp, 10 minutinhos antes, essa é a hora de você sabotar a sua autossabotagem. Então, 10 minutos antes, você esconde o seu telefone, guarda ele na gaveta, esquece ele dentro do banheiro, porque na hora da prece, você não vai estar distraído com outras coisas. Você vai ter menos distração. E aí você vai sabotar a sua autossabotagem. Então, por não ter como você se distrair, você vai dar a oportunidade de, naquele momento, você participar de uma corrente de prece. Ou, pelo menos, receber um pouco do refrigério da corrente de prece. E é interessante que você trouxe, tá? Porque a gente está começando, infelizmente, tá? A se encaminhar para o final dessa troca, dessa entrevista que virou uma roda de conversa, né? que o tema é tão interessante que a gente acabou trocando bastante aí contigo. Mas
Pegando um pouquinho do que você estava falando, a gente trouxe aqui, você trouxe aqui, muitas das coisas que são processos de autossabotagem que a gente faz e que muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente está prejudicando o nosso desenvolvimento, né? Tem uma música da doutrina espírita que eu me lembrei muito o tempo inteiro nessa entrevista, que fala na porta de Damasco, e que tem um trecho que fala: eu queria ser um leme, mas agia feito âncora, retardando o meu caminho. Eu acho que meio que define isso da autossabotagem. Muitas vezes nós somos o nosso próprio espinho. E é o que diz a música, assim. E aí, já que a gente está se encaminhando para essa reta final, você falou um pouquinho de sabotar a autossabotagem. Como é que funciona na prática esse processo de superar as nossas más tendências, nossos maus hábitos que nos levam recorrentemente a sabotar o nosso próprio caminho de evolução? Que coisa mais linda, gente. Eu achei que ela ia cantar no momento. Pois é, eu não vou destruir a entrevista cantando. Deu uma paralisada que foi agora que vai sair o som. Não, eu não vou destruir um programa tão interessante quanto esse com a minha voz desafinada cantando. É só para ler o trecho, entendeu? Pessoal, escutem na porta de Damasco, é maravilhoso, mas eu cantando não vai ser. Mas eu acho que a Mari pode dar uma palhinha no final do encontro hoje. Mas tudo bem. Não sei se vão editar esse nosso encontro aqui, mas podia dar palhinha no final. Vamos lá, como é que a gente supera, então, a questão da autossabotagem? Como a gente falou ali no início, né? O primeiro ponto é a gente tomar consciência disso. Porque quando a gente fala que você é isso, você é aquilo, e a gente não reconhece aquele defeito, a gente tende a devolver na mesma moeda. Não, você que é isso. Agora, quando a gente tem ouvidos de quem quer ouvir, e a gente internaliza aquele comentário que alguém fez, será que eu sou isso? Vou parar para me analisar mais. Opa, é verdade. Eu estou percebendo que eu não estou sendo tão caridoso, que eu não estou sendo uma pessoa mais assim ou mais assado. Então, quanto mais a gente trabalhar essa reflexão, mais consciente a gente vai estar do impacto da autossabotagem e, com isso, mais forte a gente vai estar para combater esse inimigo. Então, a gente não pode acreditar que tem um macete, que tem a mandinga que vai resolver a autossabotagem. O que vai resolver é a gente aqui. Então, quanto mais consciente a gente tiver, autoconhecimento, autoburilamento, buscar se melhorar, fazer reforma íntima todo santo dia, mais a gente vai ter poder para isso. Tenho 2 livros aqui que eu queria indicar, não são livros espíritas, mas que falam bastante sobre autossabotagem. Eu aprendi muito estudando esse livro aqui, do Cesar Chamini, Inteligência Positiva. Foi muito legal, foi através dele que eu aprendi essas, não posso falar de 10 personalidades, mas são 10 vozes diferentes, né, que tem da autossabotagem, mas tem outro livro que fala sobre isso também, mas tem uma linguagem mais fácil e até mais fininha. É esse daqui, ó. Pai de Sabotar e Dê a Volta por Cima. Também super gostosinho. Esse daqui está no plástico, mas eu já li ele também, mas ele está no plástico. Pai de Sabotar e Dê a Volta por Cima, do Flip Flippen. Não sei se dá para vocês verem aí por causa do reflexo. Dá sim. Tá? Super gostosinho também de ler esse livro. Então, a primeira coisa é identificar. Perceber de todas as possibilidades, todas as vozes críticas que existem aqui, qual é o meu arqui-inimigo. E começar a trabalhar em cima disso. Foi nesse livro também. Oi, pode falar. Pode falar. Não, eu ia te perguntar até nessa linha também do que pode fazer dentro da ótica do espiritismo, né? Você até durante o papo falou de algumas coisas. E que ferramentas assim o espiritismo pode trazer para servir de suporte nesse combate aí à autossabotagem, né? Perfeito. Muitas dessas coisas eu aprendi nas nossas conversas com os mentores, nas palestras, enfim. Então, vou trazer coisas do espiritismo e também outras coisas que não fazem parte da doutrina. Foi através do Shizad, por exemplo, que eu aprendi que para cada um pensamento negativo que a gente precisa ter outros 3 pensamentos positivos para, pelo menos, neutralizar o impacto negativo daquela emoção.
Para cada um pensamento negativo, a gente precisa de outros 3. Então, olha a proporção dentro do nosso nível evolutivo da gente poder lidar com pensamentos, poder lidar com as emoções da nossa vida. Então, eu passei por uma situação ruim. Intencionalmente, a gente precisa se autoconhecer para saber qual é o arsenal que eu tenho, que eu possa lançar a mão. Por exemplo, eu gosto de me conectar com a espiritualidade, eu gosto de ir num parque, eu gosto de ouvir uma música que me deixa bem. Quais são as coisas que eu posso deixar mais prático, mais acessível possível, para eu poder mais rápido sair daquela nuvem densa negativa e me colocar novamente no estado natural positivo. Então, Um pouco antes você falou de natureza também, né? Eu achei muito interessante quando você falou da natureza. Isso pode ser uma ferramenta também? Sem dúvida, a gente ter mais contato com a natureza, ter mais contato com a mediunidade, com a meditação. Importante a gente trabalhar seja ouvir uma música espírita, ouvir uma música instrumental, alguma coisa que deixa a gente aqui, uma vibração gostosa, positiva. A aromaterapia também funciona bastante. A gente tem um óleozinho de lavanda, por exemplo, para colocar, usei antes da gente começar aqui o nosso trabalho. Então, bota uma gotinha, tira um pouquinho, vai se conectando. E a gente pode utilizar a musicoterapia, a aromaterapia, a mandala terapia. Existem várias terapias. Tem que fazer tudo? Não. Escolhe uma com que você se conecta mais e deixa ela acessível. Se você se conecta bem com a aromaterapia, deixa o vidrinho da lavanda aqui do lado da sua mesa. Aí você está tendo um dia estressante, já pega ele ali rapidinho, já dá uma cheiradinha, já se conecta. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo, tanto com a doutrina, né, quanto com a literatura, com o nosso trabalho. Sobre o pensamento positivo, também tem um outro aqui muito bacana, do Hal Urban. Ele fala, exatamente o que ele estava falando sobre pensamentos e palavras positivas. Palavras positivas, mudanças significativas. Gente, eu não escolhi o livro pela cor, não, tá? É tudo amarelo aqui. Bem combinando com o setembro amarelo, friamente calculado. Eu pensei até que era uma série de livros, assim, que eu realmente reparei que eram 3 livros. Eu reparei também, tá? Eu achei que fosse uma série de livros, inclusive quando eu vi que não era da mesma autora, eu paguei o E. Eu juro que eu não escolhi pela cor, Mas, Rô, deixa eu só fazer alguns comentários aqui. Primeiro, infelizmente, a gente está chegando no final dessa entrevista com você. E, assim, eu queria agradecer demais. Eu acho que foi muito interessante. Acho que as coisas que foram faladas aqui para a gente entender um pouquinho da autossabotagem, ver o quanto, às vezes, infelizmente, isso acaba sendo um grande vetor para, de repente, uma desvalorização, uma não percepção do valor que a vida tem, essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de aprender, de valorizar realmente o momento, as pessoas, mesmo a dificuldade de aprender com elas. Então, acho que esse assunto da autossabotagem também acaba tendo muita relação com o Setembro Amarelo, com tudo que a gente fala da jornada pela vida e da jornada pela nossa vida feliz. Então, a jornada da melhor versão possível da nossa vida, que muitas vezes começa com um processo da gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções e tentar adotar formas de comportamento mais saudáveis, mais bacanas, assim, para a nossa caminhada. Então, acho que foi muito enriquecedora essa entrevista contigo. Tenho certeza que, para mim, posso falar pelo Marco também, e me corrija, Marco, mas eu não acho que você não teve a mesma impressão, mas, assim, fique à vontade para me complementar, mas, assim, eu aprendi muito, muito mesmo, e eu tenho certeza que vai ser um conhecimento, uma troca muito bacana com quem estiver assistindo. Então, queria te agradecer bastante, tá? E, Marco, não sei se você quer colocar alguma coisa aqui para a gente, infelizmente, encerrar essa troca. Só reforçar também, eu estava super curioso e saio ainda mais curioso para poder estudar mais, para poder aprender, né? Ficam várias reflexões aí e acho que foi sensacional. Eu sou suspeito para falar do Rodrigo, né, Rodrigo? A gente se conhece há coisa pouca, uns aninhos de leve, nada de tão antigamente, né? Só desde 96. Entrega a idade, cara, entrega a idade. É porque a gente era muito pequeno nessa época, éramos bebês, nos conhecemos, né, no berçário.
Mas, brincadeira à parte, também queria te agradecer, né? Não vou te agradecer em nome do Greg, porque você é o Greg também, você faz parte do Greg, né? É trabalhador da casa. Então, mas com certeza é um tema que eu acho que ainda vai voltar outras vezes para a gente conversar, para a gente trocar ideia. E também agradecer a todo mundo que está assistindo, né? A todo mundo que está aqui, de alguma forma, participando de hoje. E quando assistirem, eu sempre gosto de deixar no final o canal aberto, né? Nem pedir autorização para você, mas sei que você ia dar. Qualquer dúvida que o pessoal tenha, fique à vontade para mandar para a gente, pelo WhatsApp do Greg, né? Tem todos os canais de contato que a gente tem no site, greg.org, e fiquem muito à vontade para isso. Também lembrar, né, que como a gente estava falando, toda primeira sexta-feira do mês vem o episódio do Lavandas na Janela. Então a gente vai agora fazer esse primeiro, né, desse nosso Setembro Amarelo. E deixa aberto para tuas considerações finais e agradecimento aí, para muita gratidão, como você falou de gratidão hoje também. Fica a gratidão da gente aí pelo papo de hoje, pelo dia de hoje, né? Valeu, amigo. A gratidão é justamente uma das maiores ferramentas que a gente tem, né, contra a autossabotagem, contra essa ideação suicida, para a gente poder valorizar mais a vida. Do mesmo jeito que a gente combinou, que ao invés da gente criar uma meta gigantesca, a gente dá pequenos passos, né? Na hora da corrida, você estava falando, vou mirar naquele poste, vou mirar naquela árvore e vou correndo. É a mesma coisa com a gratidão. A gente não precisa esperar que uma grande coisa aconteça na nossa vida para a gente ser grato. A gente pode ser grato todos os dias. Olha quantas pessoas foram vítimas da Covid. Se você está aqui ouvindo a gente, se você está aqui conversando com a gente, agradece pela tua saúde. A gente tem várias atividades que podem te ajudar a se levantar, se reerguer. Né? O autocura, por exemplo, ajuda bastante nessa questão da autoconsciência, do autoconhecimento, para poder dar uma razão para suas células lutarem e você existir. A gente tem os nossos atendimentos fraternos aqui, que a gente está aqui pronto para poder te ouvir, para poder te ajudar. A gente tem as palestras que vão trazer, de repente, um conhecimento mais técnico, ou os nossos cursos também, que vão ajudar você a poder se preparar para ser uma pessoa mais grata, para ser uma pessoa mais saudável e para poder mergulhar com coragem nesse autoburilamento, nessa reforma íntima. Então, como membro aqui do GRESG, eu fico muito feliz de poder ter participado aqui desse nosso programa do Lavandas na Janela e faço esse convite para você que está assistindo a gente. Busque apoio, busque conhecimento. A gente está aqui com 1000 oportunidades diferentes para estender a mão e te ajudar. A gente só não pode ainda e aí te abraçar e te puxar para cá. Então, a gente precisa que você levante a mão, você peça ajuda, que a gente está aqui para te ajudar. Perfeito, amigo. Perfeito, amor. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo que assistiu. Canais do Greg sempre abertos. E vamos que vamos. Coraçãozinho para todos, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Grande beijo. Tchau, tchau.